boas-vindas, queridos estudantes do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos PEMAJA. Eu sou a professora Paula e estamos dando início à nossa aula, para a nossa alegria. Estamos trabalhando, através de contos africanos, um pouco sobre a cultura desse continente tão rico. Já sabemos que é muito forte a influência africana na nossa cultura. Por exemplo, os africanos trouxeram para a América Latina seu jeito único de dançar, com intensos movimentos de quadris, ombros e pernas. Os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. Os batuques, que no continente fazem parte de cerimônias religiosas e festividades, deram origem ao maxixe, maracatu, samba, choro e a aclamada bossa nova. As religiões do povo africano, em contato com as culturas das Américas, deram luz a várias outras crenças. Observando os contos, podemos identificar um modo de vida, crenças, superstições e muitas outras coisas relacionadas ao povo africano. E hoje vamos trabalhar com um conto que veio lá de Serra Leoa, sobre como apareceu a escuridão. Por isso, pegue seu material e vamos ler essa história. Serra Leoa é um pequeno país localizado no continente africano. Seu nome foi dado pelo navegador português Pedro de Sintra, porque a serra que ele avistou do mar parecia uma leoa. Temos aqui no mapa, olha o tamanhozinho do país. Olha, este é o país de Serra Leoa. Então vamos ler o conto? Como apareceu a escuridão? Serra Leoa. No princípio do mundo, não existiam nem a escuridão e nem o frio. O sol sempre brilhava durante o dia e à noite a lua era responsável por um clarão suficiente para enxergar. Um dia, contudo, os deuses chamaram o morcego e lhe deram uma trouxa misteriosa. Pediram que ele levasse até a lua. Disseram-lhe que dentro da trouxa havia escuridão, mas que não tinham tempo para lhe dar maiores detalhes. Obediente, o morcego pegou a trouxa e começou sua jornada até a lua, sem saber exatamente do que se tratava aquela missão tão estranha, embora curioso para saber o que seria a tal escuridão. Sobrevoou paisagens lindas com sua trouxa bem amarrada nas costas. Aos poucos, começou a ficar com fome e a se sentir cansado. Não tinha pressa. Então, descarregou a trouxa e deixou-a à beira de seu caminho, para poder buscar algo para comer. Enquanto estava distraído, procurando comida, apareceu um grupo de animais desconhecidos que observavam de longe. Cheios de curiosidade, os animais se aproximaram lentamente da trouxa, que tinha sido deixada no chão. Bem na hora em que os animais estavam desamarrando o último pedaço de barbante, o morcego apareceu, mas era tarde demais. A escuridão abriu caminho a partir do fundo da trouxa, subiu até o céu e o manchou em segundos, sem que ninguém pudesse fazer nada. O morcego voou atrás dela, tentando detê-la, mas era impossível. O que diriam os deuses? Quanto mais o morcego se esforçava para capturar a escuridão, mais ela se espalhava por toda parte. Cansado, retornou ao chão, recolheu suas asas e foi dormir. Dormiu o quanto pôde. Quando o morcego acordou, o mundo estava estranho, escuro. Mais uma vez, saiu voando em todas as direções,
tentando capturar a escuridão sem sucesso. O morcego não conseguiu trazer a escuridão de volta para a trouxa. Desde aquele dia, se você encontrar um morcego e reparar bem, verá que assim que o sol se põe e aparece a escuridão, ele sai em disparada, voando em todas as direções, para tentar uma vez mais capturar a escuridão e levá-la até a lua, tal como haviam lhe pedido os deuses. A escuridão reina durante a noite desde então, e ninguém pode evitar isso. É interessante como as crenças do povo africano estão inseridas nos contos. Quase todos falam de deuses interagindo com a natureza. Gente, coitado desse morcego, hein? Levou toda a culpa. Vamos fazer então as nossas atividades? De acordo com o conto africano, como era o princípio do mundo? Não existiam nem a escuridão, nem o frio. O sol sempre brilhava durante o dia e à noite a lua era responsável por um clarão suficiente para enxergar. Vamos para número 2, né, gente? Os deuses entregaram ao morcego uma trouxa misteriosa. De acordo com os deuses, o que havia dentro dessa trouxa? Vamos ver? Naquela trouxa havia a escuridão. Número 3. Qual era a missão do morcego? A missão do morcego era levar a trouxa misteriosa até a lua. Número 4. A missão do morcego foi interrompida durante a jornada. O que aconteceu para que ele parasse e quais foram as consequências de sua parada? Durante sua jornada, o morcego sentiu fome e cansaço. Deixou a trouxa no caminho para pegar algo para comer. Nesse tempo, um grupo de animais desconhecidos abriu a trouxa e soltou a escuridão. Depois que a escuridão escapou da trouxa, todos os fatos a seguir aconteceram, exceto, prestem atenção, todos aqui aconteceram, menos um. Vamos ver qual foi? Letra A. O morcego se esforçou para capturar a escuridão, mas ela se espalhava rapidamente. Letra B. A escuridão manchou o céu em poucos momentos, quando escapou do fundo da trouxa. Letra C. Os animais desconhecidos tentaram também capturar a escuridão, temerosos do que poderia lhes acontecer. Letra D. O morcego tentou deter a escuridão. E por fim, o morcego ficou exausto e acabou dormindo. E vocês, já sabem qual que é a resposta que não aconteceu? Letra C. Os animais desconhecidos tentaram também capturar a escuridão, temerosos do que poderia acontecer. Nós já aprendemos e até realizamos diversas atividades sobre nome próprio, não é verdade? Mas algumas dúvidas ainda permanecem. Por isso, faremos essa atividade que vem a seguir com muita atenção. Ao escrevermos, usamos letras maiúsculas e minúsculas, que variam de acordo com as palavras. As letras maiúsculas são usadas no início das frases, que continuam a ser escritas com letras minúsculas.
Se no meio da frase tiver algum nome próprio, nome de pessoas ou animais, lugares específicos, esse também deverá ser escrito com letra maiúscula. Por exemplo, quando fazemos referência ao Sol, estrela que gira em torno da Terra, devemos usar letra maiúscula. Vamos prestar atenção na atividade para a gente realizá-la? Circule as palavras que devem ser escritas com letra maiúscula e depois reescreva a frase corretamente. Então, nós temos aqui, ó, o sol sempre brilhava durante o dia. Como eu falei anteriormente, o que a gente tem que escrever com letra maiúscula aqui? Nós temos que escrever o e o sol, que é um substantivo próprio. Tá vendo? Então, reescrevendo. O sol sempre brilhava durante o dia. Letra B. Este conto africano faz parte do folclore de Serra Leoa. Já identificaram as palavras que temos que circular? Olha, eu circulei a minha. Por que eu circulei estas? Porque este está no início da frase. Todo início de frase a gente escreve com letra maiúscula. E Serra Leoa é o nome do país, também porque é um substantivo próprio. Aqui já está a frase escrita corretamente. Este conto africano faz parte do folclore de Serra Leoa. Letra C. A lua era responsável por um clarão suficiente para enxergar. Quais palavras nós vamos circular? Ó, a lua. A lua era responsável por um clarão suficiente para enxergar. Repetindo novamente o porquê que a letra A aqui tem que ser escrita com letra maiúscula, porque está no início da frase. E lua pode estar no início, no meio ou no fim, sempre será escrita com a letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. As letras maiúsculas também são usadas para escrever nomes de países, estados e cidades, pois também são seus nomes próprios. Isso deve acontecer mesmo que tais nomes apareçam no meio ou no fim da frase. O conto tem duas funções: explicar como surgiu a escuridão e também falar sobre o comportamento dos morcegos. Vamos então conhecer esses fatos, como realmente acontecem? Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Por isso, muitas vezes as pessoas pensam que eles são aves. Normalmente, os morcegos descansam em lugares escuros como cavernas, buracos de árvores e sótãos, mas há alguns que dormem em árvores ou rochas. Esses animais têm hábitos noturnos, que é quando saem atrás de alimento. E por conta desse hábito, a visão desses indivíduos são mais adaptadas ao escuro. Além disso, eles não usam a visão para se moverem, e sim a ecolocalização. Que nome, hein? Que nada mais é que uma forma de se localizarem no ambiente através do som e do eco que produzem quando batem nos objetos. Já no caso da escuridão, sabemos que o Sol não consegue iluminar a Terra por completo. Dessa forma, todas as regiões ficam escuras quando não estão voltadas para ele. Até circulei aqui, ó. Essa parte aqui que não está voltada para o Sol, ela fica escura. O movimento de rotação do planeta Terra é o responsável pela ocorrência dos dias e das noites.
Não restam dúvidas de que o sol é muito importante. Sem ele, não existiria luz, não existiria o dia, nem as férias na praia. Sem o sol, as plantas não conseguiriam realizar a fotossíntese, então não conseguiriam produzir seu alimento e morreriam. Nós, seres humanos, também utilizamos a energia luminosa de forma direta, pois necessitamos dele para o fortalecimento de nossos ossos. Quando ficamos expostos ao sol, é importante que isso seja feito, mas no horário adequado e no tempo certo, nada de exagero. Nosso corpo ativa a vitamina D, que auxilia no fortalecimento do nosso sistema ósseo. Sabemos que a exposição ao sol é fundamental para a produção da vitamina D. Entretanto, uma exposição excessiva e em horários inadequados, entre 10 e 16 horas, pode ser nocivo ao nosso corpo. O protetor solar, também chamado de filtro solar, é um importante aliado para garantir a proteção adequada e, diferentemente do que muitos pensam, é um produto que deve ser usado diariamente e não somente quando vamos à praia ou ao clube. Agora temos aqui algumas palavras relacionadas a este tema, mas estão todas embaralhadas. Vamos ordenar as letras e formar as palavras? Eu vou colar todas as palavras primeiramente e depois nós vamos desembaralhá-las, ok? Enquanto eu vou colando, vocês vão pensando, qual palavra é essa? Estão pensando, pessoal? A gente olhando assim embaralhada, a gente até assusta, não é verdade? A gente até pensa assim, ó, não vai sair nada disso aí. Mas vai sim, e tudo de acordo com o texto. Vamos lá. O que será isso dessa palavra, gente? O que será? Ó, eu vou ler do jeito que ela está aqui. Dá para ler? Como que será? Meu Deus, vamos pensar. Olha, eu começo por esta sílaba. Então, é ró. Clareou um pouco? Depois dessa aqui, eu vou para a primeira sílaba, que é qual? Tá. E essa aqui, que tem o C cedilha de cá, mas só no final que eu tenho as vogais. Quais são elas? São. Agora ficou fácil, não ficou? Porque já está pronta. Vamos ler? Rotação. Vamos separar as sílabas? Como que eu separo? Rotação. Quantas sílabas tem a palavra rotação? 3 sílabas. E a próxima? Tudo embaralhada. Qual será esta palavra? Acertou quem falou a palavra? Luz. Tem como separar a sílaba da palavra luz? Não tem. Se não tem como separar, ela tem quantas sílabas? 1 sílaba. E essa aqui? Luz? Tinha essa palavra no texto?
Qual será esta palavra? Ela está mais fácil, porque ela está de trás para frente. Qual que é ela? Sol. Tem como eu separar? Não tem. Ela está no mesmo caso da luz. Ela é monossílaba, portanto, ela tem uma sílaba. E essa aqui, pessoal? Qual será essa palavra? Vamos lá? Eu começo pela última sílaba, que é nó. Agora eu acho que ficou mais fácil. Você está conseguindo fazer juntamente comigo? Ó, nó, que letra que é essa? I, noi. Noi. Ah, agora dá para terminar, não dá? Noites. Noites. Vamos separar as sílabas da palavra noites? Olha, noites. Quantas sílabas tem a palavra noites? 2 sílabas. E essa aqui? Nossa, mas essa aqui tá bem embaralhada, não está? Vamos ver? Olha, eu vou começar com essa aqui, ó, com a letra P. P-L-A, que forma plá. Agora eu acho que todos já conseguiram saber qual é essa palavra. Vamos lá? Planeta. Planeta. Espero que todos tenham conseguido fazer juntamente comigo. Vamos separar as sílabas da palavra planeta? Olha, planeta. Quantas sílabas tem a palavra planeta? 3 sílabas. Gostaram do exercício? Então, pessoal, vamos ler aqui a palavra rotação. Quantas sílabas tem a palavra rotação? 3 sílabas. A palavra que tem 3 sílabas, como que eu chamo ela? De trissílaba. Luz e sol. Quantas sílabas tem? 1 sílaba, que a gente chama de monossílabo. E noites? Noites tem 2 sílabas. Quando a palavra tem 2 sílabas, eu chamo ela de dissílaba. E a palavra planeta, que é o mesmo caso da rotação, 3 sílabas, que eu chamo de trissílaba. Agora, pessoal, nós vamos resolver 2 situações, problemas. Vamos lá? Em uma caverna havia 486 morcegos. Com a entrada de luz por uma fresta, 157 morcegos voaram. Quantos restaram? Vamos fazer essa conta? Então, havia quantos morcegos? 486. E quantos voaram? 157. Vamos fazer uma conta de subtração. 6 tira 7, eu posso? Não posso. O que eu vou fazer? Eu vou na casa da dezena, tiro uma unidade da dezena, passo para cá e esse 8 vira 7. Lembraram? Agora, 16 menos 7 eu posso, não posso? Quanto que dá? Dá o número 9. 7 menos 5 dá quanto? 2. E 4 menos 1, 3. Nossa, mas mesmo assim, restaram muitos morcegos, não foi? Vamos fazer a resposta? Escrever a resposta? Quantos restaram?
restaram 329 morcegos. Muito morcego ainda, né, pessoal? Vou passar aqui um traço para a gente ir para o segundo problema. Vamos lá? Supondo que Mauro trabalhe 8 horas por dia, quantas horas ele trabalhou em 15 dias? Vamos lá? Então, ele trabalhou em 15 dias. Ele faz 8 horas por dia. A conta é de quê? Multiplicação. Quanto que é 8 vezes 5? 40. Eu ponho o 0 embaixo e coloco o 4, subo o 4. 8 vezes 1, 8. 8 mais 4, 12. Quantas horas ele trabalhou em 15 dias? 120 horas. Então, vamos lá? A resposta, ó. Ele trabalhou em 15 dias, 120 horas. Gostaram? Muito simples, né? Através desse conto, percebemos o valor da amizade. Os contos, as lendas ou histórias que um povo conta carregam muito das suas crenças, de seus valores, de seu modo de vida. Por isso, escolhemos os contos para trabalharmos durante o mês de novembro e conhecermos um pouco dessa cultura africana. Nossa aula fica por aqui. Desejo a você muita saúde e até a próxima aula.